Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim com mais um episódio, vamos falar assim, do quadro Casos de Plantão. Então pra começar, já se inscrevam no canal, deixa o joinha, vocês sabem que isso me ajuda, né? Então me ajudem. Me segue lá no Instagram e vamos lá. Eu separei 4 casos pra vocês que eu atendi em alguns plantões, não foram todos no mesmo plantão. Então eu juntei 4 que seria interessante, que seria fácil de eu passar pra vocês também. E vou comentar com vocês agora, tá bom? Primeiro paciente é sexo masculino, eu anotei tudo certinho pra não esquecer, hein? 16 anos, veio com dor abdominal, sede, fraqueza, ele tava com náusea, tontura, boca seca. Já falei? Boca seca? Acho que não. Micção excessiva, então ele tava fazendo muito xixi há 2 dias. E no exame físico de alterado, né, ele tinha dor à palpação abdominal, a gente fez o exame físico completo, enfim, e a pressão que tava 9/6, 90/60. Era um paciente que já tinha diabetes, tá bom? Ele já tinha o diagnóstico de diabetes. E ele falou que nos últimos dias ele deu uma abusadinha nas sobremesas, né? Então, teve um almoço de família, enfim, e ele passou um pouquinho do que ele estava acostumado. Então, ele veio com esses sintomas, história pregressa, o diabetes, nenhuma alergia a medicamento, nenhum outro dado relevante pra gente. Como ele é um paciente diabético, a gente faz o destro, que é a glicemia capilar. Eu não sei se em todos os lugares do Brasil chamam de destro, mas aqui em São Paulo a gente costuma chamar de destro, tá? Que é a glicemia capilar, fura o dedinho pra ver quanto tá a glicose no sangue. E o dele apareceu HI, desculpa, high. Então a gente sabia que estava muito alta. Então, com essas queixas e com esse destro, a gente já criou a hipótese de ser uma cetoacidose diabética. E aí, o que é uma cetoacidose diabética? Que é quando a glicemia do paciente está acima de 250 e ele tem corpos cetônicos, por isso cetoacidose diabética. Além de ter um pH ácido, que é um pH menor que 7,35, e o bicarbonato, enfim, o bicarbonato vai ficar mais difícil para explicar para vocês, mas entre 15 e 18. Relevem o bicarbonato para vocês, para entender melhor a doença. O que acontece? A gente pensa que por ser uma cetoacidose diabética, então tá com a glicemia alta, a gente tem que chegar e fazer insulina. Mas não, no caso de cetoacidose diabética, a gente não pode fazer a insulina no paciente antes de checar o potássio. Antes de ver quanto ele tá com quantidade de potássio no sangue. Porque a gente tem um valor que a gente pode fazer direto a insulina e a gente tem um valor que a gente vai ter que repor o potássio antes da insulina. Sabendo disso, o que a gente fez na primeira hora? Viu o destro, viu que tava high, então a gente pediu exame de sangue, exame laboratorial, eletrólitos, glicemia e gaso. Aí a gente começa fazendo um sorinho, pode ser soro fisiológico ou pode ser Ringer lactato de 1 a 2 litros, isso depende um pouquinho, deixa correndo, pega o exame que a gente vai ver do laboratorial, vê o potássio dele. Primeira coisa, potássio menor que 5, tem que repor o potássio. Daí não convém eu explicar pra vocês a reposição, porque depende do valor, aí a gente coloca uma ampola, 2, enfim, tem que fazer umas continhas, isso não interessa. Mas menor que 5 a gente repõe o potássio, maior que 5 pode direto dar a insulina. Só que a gente não sabe isso sem o exame de sangue, por isso que a gente tem que esperar. Foi feito tudo isso pro paciente, correu o sorinho, a gente viu o potássio tava bom, não precisava repor, a gente fez a insulina. Ele chegou com a glicemia abaixo de 200, que é quando a gente vê que ele tá... que a gente determina que é cura, vamos dizer assim. E quando ele também tá com a gasometria, a gente vê o pH e não tá acidótico. Aí o paciente ficou bem. Só que isso demorou, viu? Ele fica lá, ele fica na cadeira de medicação. A gente vai medindo quanto que tá a glicemia, vai vendo se precisa fazer mais insulina, acompanha, espera, colhe outra gaso, vê se o pH... regularizou, enfim, então leva todo um tempo. Mas deu tudo certo, regularizou, e isso aconteceu no começo do meu plantão, então eu consegui acompanhar até o final e consegui acompanhar a cura, né, que a gente chama do pH normalizando e a glicemia também. Agora, falando um outro caso que é bastante comum, que é da asma exacerbada. Então, eu acho que da outra vez eu não dei o diagnóstico pra vocês, eu falei o caso primeiro, né? Agora eu tô dando o diagnóstico. Tudo bem. Vamos ver, a gente faz os 2 formatos e vocês falam depois como é que vocês preferem. Paciente de 19 anos, mulher, sexo feminino, chegou com uma história de dispneia, chiado no peito, cansaço, né, falta de ar. E isso tava acontecendo, piorou, né, naquele dia, no dia que ela foi procurar o pronto-socorro. Além disso, ela tava uns 3 dias com uma tossinha seca, assim, mas ela falou que não tava incomodando muito. Então, vamos lá. O que a gente faz nesse caso?
Com a história dela e com o histórico dela também, que ela já disse que ela tinha asma, que ela às vezes precisava ir no pronto-socorro, usava bombinha e tudo mais, a gente já pensa na exacerbação da asma, né? Como é que a gente conduziria esse caso, como eu conduzi no caso? A gente tem que ver 3 coisas importantes. Se o paciente tá confuso, se o paciente tá sonolento e se ele tem tórax silente, tá? Cami, o que é tórax silente? É quando você fala, ai, que ótimo, não tá sibilando, não tem barulho nenhum. Não, isso não é ótimo. Às vezes não é bom não ter barulho nenhum, tá? Não tinha nenhum desses 3 sinais que indicariam gravidade pra gente. Então a gente segue pra classificar como uma asma leve moderada ou uma asma grave. No caso da paciente era severa, então a gente teve que entrar com algumas medidas. Então vamos lá, o que a gente fez para essa paciente? Então a gente sempre começa pelo MOVE, que a gente tem essa sigla para facilitar, que é MOVE. M de monitorização, O de oxigênio, V de acesso venoso e E de exames. Então a gente já pensa nisso na abordagem do paciente. Então a gente seguiu para as medicações. Foi feito corticoide EV para melhorar a exacerbação da asma dela. E foi feito fenoterol e ipratrópio. O que é isso, Camila? O que você tá falando? Fenoterol e ipratrópio, que é isso? O famoso atrovente ao ipratrópio, tá? O fenoterol vocês já devem conhecer mais por conta de bombinha, que vocês devem ver por aí. Tá bom, funcionou no caso dessa paciente. Ela já se sentiu melhor. A gente investigou a causa da exacerbação e ela pôde ir pra casa. Agora, Cami, dei isso e não funcionou. O que acontece? Aí a gente sulfata a paciente, a gente faz sulfato de magnésio. E no caso, só pra título de curiosidade, falei nos fatores de alarme, né, do tórax silente, que é o tórax silencioso, confusão e sonolência. Essa paciente não tinha, mas se ela tivesse, o que faria? Daí, nesse caso, a paciente já tem que ir pra UTI, tem que ser realizada a intubação, além de entrar com os medicamentos específicos. Tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho assim por cima. Basicamente, então, resumindo pra vocês de asma. Agora, esses 2 casos, eu não vou falar o diagnóstico pra vocês, eu vou contar o caso pra vocês já irem pensando aí o que pode ser, tá? Homem, 50 anos, chegou no pronto-socorro se queixando de, vamos lá, náuseas, tá? Náusea pode ser infinitas coisas. Dificuldade para respirar, incômodo no peito, ele tava com prurido, então ele tava coçando, né? Pra ficar mais fácil. Vomitou e quando eu vi ele entrando no consultório, eu vi que ele tava com os olhos bem edemaciados, tava bem inchado, você conseguia ver isso no rosto dele. Conversando com ele, ele me contou que há 1 hora atrás ele tinha comido camarão com os amigos, tava lá petiscando, comeu um camarão, e que tudo bem, ele já tinha comido camarão antes, ele até sentia um desconforto, às vezes coçava um pouquinho, dava esse prurido, ficava umas manchinhas vermelhas, mas que isso melhorava rapidinho, dentro de umas 2 horas ele tava bem, e dessa vez ele chegou assim, muito pior. E aí, antes de eu falar, vocês têm ideia do que pode ser? Então vamos falar agora de anafilaxia, tá bom? Vou falar pra vocês como que eu conduzi o caso e explicar alguns detalhes assim pra vocês entenderem mais ou menos. Então a anafilaxia é uma reação alérgica, como muitos sabem, mediada por IgE. E aí a gente pode ter choque anafilático. Vamos dizer, conhecido assim pra todo mundo, é quando fecha a garganta. Sabe quando a avó fala, vai fechar a garganta e tal? É o famoso choque anafilático, tá bom? E quando você não... enfim, dá hipotensão, você não consegue, fecha a garganta. Isso a gente tem que ficar ligado com o quê? Ele já tava com o olho inchado, então ele já tinha edema de mucosa, ele já tinha angioedema. Então podia sim ter edema de glote. Então é um sinal de alerta pra gente, a gente não tem que esperar ter o edema de glote, não tem que esperar ter um choque anafilático pra começar a tratar. Então o que a gente tem que fazer? Tem que preservar a via aérea, tem que ver se ele consegue respirar, colocar um oxigênio no paciente. Daí que tem que entrar com hidratação, então você tem que colocar um sorinho no paciente ou um ringer lactato, depende do serviço. Não tem o ringer à disposição, né? Mas pode colocar um soro fisiológico sem problemas nenhum. E o tratamento mesmo, que não pode adiar, não tem que esperar o paciente chocar, é adrenalina. E essa adrenalina é feita intramuscular no músculo vasto-lateral da coxa. Mas como é que eu vou explicar? Bom, tem a coxa, mais pra lateral tem o músculo vasto lateral. Qualquer coisa vocês dão um Google aí, músculo vasto lateral. E 0,5 miligramas que a gente aplica. Isso pode ser feito até 3 vezes, tá? Então se aplica, se daqui não tá melhorando, pode aplicar mais 2 vezes. Bom, foi feito isso,
Feita a adrenalina, o paciente melhorou, tudo ok, sucesso, ficou estável, ele fica lá um tempinho ainda em observação, mas deu tudo certo nesse caso, tá, gente? Então, fico alerta pra vocês, se vocês verem comer alguma coisa, usar alguma coisa e começou a dar reação alérgica, se começar a inchar olho, tem que ficar esperto, porque é angioedema, então tem que se preocupar, tá bom? E, tá bom, Camila, mas isso já aconteceu de eu comer um negocinho e aí eu só fiquei com umas bolinhas e fiquei coçando. Isso pode acontecer, porque a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade. Então pode ser que você, antes, você já é exposto ao agente, mas não tem essa reação toda, então vai hipersensibilizando. Então se você comeu, teve só as bolinhas, tô com coceira, e só que não tem um angedema, não tem nenhum outro sinal de alarme, não precisa se preocupar. A gente dá, em geral, corticoide e anti-histamínico e resolve fácil, tá? Então tem diferença da anafilaxia para uma reação alérgica mais leve. Bom, o último também eu vou falar os sintomas e como eu recebi o paciente. E aí vocês vão pensando aí o que ele pode ter e depois eu conto, óbvio. Veio um paciente pra mim, sexo masculino, 60 anos. Ele veio com queixa de estar com a boca seca e sentindo ela meio amarga. Oligúria, então ele tava fazendo pouco xixi, tá? Pouca urina. Náusea, inchaço e coceira. Veio com essas queixas. Vocês conseguem pensar em alguma coisa que tenha esses sintomas todos juntos? Vão pensando aí, então. Examinei o paciente, ele tinha um pouquinho de dor, a palpação abdominal, e na história ele era um paciente que tinha hipertensão, tinha diabetes, e conversando com ele, ele estava fazendo muito uso de anti-inflamatório esses dias, porque ele estava com muita dor nas costas, na coluna, então ele deu uma abusadinha, tomou por muitos dias, tomou mais do que devia, ele não me explicou essa parte muito direitinho, ele não lembrava, mas falou que ele deu uma abusada. Aí eu pensei, agora eu vou compartilhar com vocês, em injúria renal aguda, tá bom? Por uso do anti-inflamatório mesmo. A gente solicitou urina 1, ultrassom de rins e vias urinárias, solicitamos proteinúria e lab geral, né? Ureia, creatinina, hemograma, enfim. Já veio o resultado do exame de sangue, a gente viu que tinha ureia e creatinina alta, isso mostra mesmo uma injúria renal. Isso confirma, a gente não precisava esperar a proteinúria, né, de 24 horas. E falando de injúria renal aguda, a gente pode ter basicamente 3 tipos. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a gente tem a pré-renal. Então pensa um paciente que tem menos débito cardíaco, um paciente ou que sangrou muito, então tem menos volume sanguíneo circulando, um paciente que está desidratado. Então vamos simplificar, tem menos sangue e líquidos chegando até o rim, vai ficar fácil pra vocês entenderem. Isso é pré-renal, então pensa que a culpa não é do rim, é de antes do rim, o que tá chegando no rim. Pode ser renal, então alguma coisa que tenha a ver com glomérulo, com interstício, com túbulos, com lesão lá. Então anti-inflamatório causa lesão, a gente já fica ligado. E pode ser pós-renal, no caso, por exemplo, de alguma obstrução. Falando de forma simples e direta pra vocês. No caso dele a gente pensava no quê? No renal. Então, alguma lesão causada pelo anti-inflamatório, a gente sabe que anti-inflamatório pode causar lesão, né? E o que a gente faz pra diferenciar? A gente procura causas de hipovolemia, que é o que eu falei pra vocês, de, vamos dizer assim, menos sangue, desidratação. Ele não tinha hipovolemia, não era essa a causa. Aí já tinha a história do anti-inflamatório, tudo bem, mas assim, pra fazer a investigação. E no exame de urina 1 veio cilindros granulosos. Então esses cilindros granulosos mostram que é do rim. A gente consegue ver que é uma alteração renal mesmo, vamos dizer assim, pra ficar mais prático. Então a gente conseguia ver que era uma alteração do parênquima. Bom, resumindo, a primeira coisa que foi feita é volume, precisa fazer volume pra esse paciente, e foi encaminhado pra equipe de nefrologia do hospital, porque quando a gente tem toda essa retaguarda, a gente passa o caso pro especialista. Já comentei pra vocês com vocês de outros casos e tal, que a gente acaba passando. Porque nesse plantão que eu falei pra vocês que eu fico na porta, o paciente, lembra? Eu falei, ele sobe uma medicação, eu não fico acompanhando de perto, então a gente passa pra equipe da nefro. Espero que vocês tenham gostado. Mais 4 casinhos aí pra vocês. Vocês gostaram bastante desse quadro, pediram pra eu fazer sempre. Então, volte e meia eu venho contar pra vocês aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.